Nós aqui nos aproximamos de um assunto, nesse momento, que é fundamental para cada um de nós. Uma vez que você precisa ter, mais do que gostaria, você precisa realmente ter uma mente livre de todo o peso que o pensamento tem estabelecido dentro de você. E como é que isso se torna possível? É isso que estamos investigando aqui com você. Isso se torna possível quando você aprende. Quando aprende como a mente funciona. É interessante quando as pessoas perguntam como lidar com os pensamentos. Elas já perceberam que lidar com os pensamentos não é algo tão simples? E por que não é algo tão simples? Porque a grande verdade é que é impossível lidar com os pensamentos. Uma vez que esse elemento que se envolve para lidar com os pensamentos é o próprio pensamento, no formato do pensador. Reparem como a mente funciona dentro de você. Você tem a sensação de ser o pensador dos pensamentos e, portanto, de ser a pessoa que pode lidar com os pensamentos, porque você os produz, é você que os fabrica. Aqui eu lhe faço uma pergunta: isso é verdade? Se fosse você realmente o pensador dos seus pensamentos, você pensaria pensamentos que não quer pensar? Repare a pergunta. Nós temos pensamentos que nós não queremos ter. E como podemos ter pensamento que não queremos ter se somos nós que fabricamos? A grande verdade é que você não fabrica pensamentos. Pensamentos aparecem aí. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Nós não sabemos nada sobre o que é o pensar. Então, o que é o pensar? Já que estamos acabando de colocar para você que esse pensador é mais um pensamento, uma ideia, uma conclusão que você tem sobre quem é você. Então você acredita que é o pensador. Mas quando você deita na cama com uma preocupação e não consegue dormir, em razão da presença dos pensamentos, é você que está fabricando esses pensamentos? É você o pensador desses pensamentos? Se é você, por que você não desfaz esses pensamentos? Por que você não evita estados de conflitos que o pensamento produz? Como preocupações, ansiedade, medos. Tudo isso tem origem no pensamento. Se você é o pensador, por que simplesmente você não pensa? A grande verdade é que pensamentos estão presentes. E não sabemos lidar com os pensamentos. E não sabemos porque esse elemento que quer lidar com os pensamentos, que é o pensador, não existe. Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é, então, o que é o pensar? Vamos falar com você um pouco sobre isso. Veja, estamos diante de um assunto que nós temos que, inevitavelmente, voltar a ele, porque a forma de colocar ou as colocações podem ser basicamente simples, isso sendo colocado em palavras,
mas estamos diante de um assunto muito complexo, que requer uma aproximação de si mesmo extraordinária para rompermos com esse padrão, com esse formato, que é o formato de inquietude psicológica, onde os pensamentos estão presentes de uma forma sem controle. Então, o que é o pensar? Veja, o pensar é muito simples. O pensar é a mecânica do cérebro de elaborar, tornar disponível, acessível os pensamentos. Mas esse cérebro, além de tornar acessível os pensamentos que nós precisamos, quando eles são solicitados, eles estão lá. E eu vou dar um exemplo da qualidade de pensamento assim, que é solicitado e está disponível. Então, nós temos uma qualidade de pensamentos que, quando solicitados, eles estão disponíveis. E nessa mecânica do pensar, o cérebro, em seu funcionamento normal, perfeito, nos dá acesso a esse pensamento, nos dá acesso a essa lembrança. Eu lhe mostro uma fotografia e digo, você conhece? Quando você olha para a fotografia, nesse momento, o cérebro reconhece. Você diz, sim, eu conheço essa pessoa. Veja, nesse momento você está diante de um processo do pensar. Esse pensar é o movimento da mente nesse cérebro. Estamos diante de algo mecânico. Não tem nada a ver com a ação de uma identidade por detrás desse processo. Então, não se trata do pensador reconhecendo aquela pessoa na foto. Se trata do cérebro que tem registro de imagem, de memória e acesso a esse registro de uma forma mecânica, nessa química cerebral dessa imagem. Então, o cérebro acessa essa imagem. Então, há o reconhecimento. Veja como é fascinante essa constatação. Não foi você que reconheceu, não tem você, tem só o reconhecimento. Esse elemento que é o eu é só um pensamento. Então, quando você diz, sim, eu conheço, veja, isso não significa absolutamente nada, apenas uma crença, a crença de um eu reconhecendo. Porque não existe esse eu, existe só o reconhecimento. Estamos juntos? Então vamos perceber a diferença do que é o pensar e o que é o pensador. O pensador é a ideia que o pensamento forma deste eu pensando. Não tem esse eu pensando. Há só o pensar. Repare o quanto isso é importante, nós termos essa compreensão. Se nós queremos de verdade tomar ciência da realidade de Deus, da verdade do nosso próprio ser, da realidade divina, nós temos que ir além dessa ilusão, da ilusão do eu, desse elemento que se vê como o pensador, como o observador, o experimentador, o executor de ações. É esse elemento presente em você que se sobrecarrega de condições psicológicas com as quais ele se identifica, que sofre,
Então, qual é o grande segredo de lidar com pensamentos? É tomar ciência de que pensamentos são só pensamentos. É exatamente o sentido do pensador no seu interesse de controlar, manipular, alterar, mudar, fazer qualquer coisa com o pensamento quando surge. É isso que cria ou sustenta esta psicológica condição de ilusória identidade presente, com problemas. Essa identidade presente é o ego, é o eu, é o pensador, é o experimentador. É aquilo que aqui com você nós temos trabalhado e lhe mostrado. Isso não passa de uma imagem que você tem sobre quem é você. Veja, quando você diz o nome, o seu nome, quando você diz a sua idade, ou quando você fala da sua história, isso é básico, é simples, é a memória, é esse processo do pensar respondendo. Mas quando você coloca uma identidade nessa memória, você entra no equívoco, que é o equívoco do ego, do eu, da pessoa. Repare como isso é importante. Se dar conta de que esse elemento presente na experiência do pensamento é uma ilusão, do sentimento é uma ilusão, da visão é uma ilusão, da percepção é uma ilusão. Isso requer uma aproximação de si mesmo, nesse olhar para as suas reações. Então, aqui estamos lhe mostrando como ter de si mesmo uma aproximação real de averiguação, de investigação, de auto-investigação. Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara. Se aproximar e olhar e se tornar cônscio desse eu. Então a pergunta é: quem sou eu? É como perguntar: quem é o pensador? Quem é o observador? Quem é o experimentador? Então, esta aproximação direta, segundo Ramana Maharshi, a Atma Vichara é o caminho mais direto para esse despertar. E é isso que estamos trabalhando aqui com você. Eu venho compartilhando isso já há alguns anos com aqueles que se aproximam, porque esse foi o meu caminho. O despertar de sua natureza verdadeira requer um olhar novo para essas reações. Veja, essas reações, elas vêm do passado. São lembranças, são memórias. Isso não é algo no controle do eu, desse mim, desse pensador. Isso é algo que aparece em razão de um fundo, de uma memória, de uma reação que vem do passado. Assim, acontece um estímulo, um desafio, e o pensamento aparece naquele formato de preocupação, de ansiedade, de medo, de raiva, de suspeita do outro,
de imagem que o marido constrói da esposa e a esposa constrói do marido, esse marido, na cabeça da esposa, é só uma imagem projetada por essa autoimagem dela. Essa esposa, na cabeça do marido, é só uma imagem que a autoimagem dele está projetando dela. Assim são as nossas relações. Dentro dessas relações, uma vez que está presente essa ilusão, que é a ilusão do ego, do eu, nesta confusão em que no ego o ser humano se encontra, nesse sentido de pessoa, está estabelecido os problemas, os conflitos, as crises, a confusão, o sofrimento. Tomar ciência disso requer esse aprender sobre o autoconhecimento. Então, nesse aprender sobre o autoconhecimento, temos o fim para esta condição de condicionamento mental, de condicionamento psicológico. Nosso trabalho aqui consiste nesta ciência da Atma Vichara, de Ramana Maharshi. Aquilo que aqui eu tenho chamado de observação, de auto-observação. Veja, a expressão auto-observação é apenas no sentido da ciência sem interferir, sem se envolver como o pensador, o observador, o experimentador, nisso que surge nesse instante. É assim que nos aproximamos de nossas reações. É assim que aprendemos nesta ciência desse aprender sobre nós mesmos. Quando você está dentro desse aprender sobre si mesmo, essa psicológica condição egocêntrica de ser, condicionada de viver, isso é desaprendido. Assim, podemos realmente, nesta vida, assumirmos uma vida divina, uma vida livre do ego, portanto, livre da ambição, da inveja, do medo, da ansiedade, da depressão, de todos esses quadros linkados a essa psicológica condição de condicionamento, que esse sentido do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, desse pensador, está alimentando. Então, a visão desta realidade divina, a visão de como você funciona, é o desmonte disso. Então, há uma quebra para esta psicológica condição. Isso é o fim dessa forma de pensamento, de sentimento, de emoção, de sensação. É quando a vida se revela nesse instante, livre desse elemento que faz com que o pensamento esteja se movendo o tempo inteiro dentro da sua cabeça, que é o tempo psicológico. Na sua cabeça, o pensamento está sempre lidando com o futuro ou com o passado. E esse momento só interessa para ele no sentido de que tem algo lá no futuro para ele, ou algo para ele rever aqui do passado. Veja, isso é um grande desperdício de energia. Uma energia que nesse trabalho, nesse contato
se torna disponível para a ciência da revelação de Deus, que é a meditação. Assim, estamos trabalhando com você diversos assuntos que giram em torno desta visão, desse despertar, desse florescer da natureza de Deus. Constatar a realidade divina, assumir a realidade divina, viver a vida real, livre desta ilusória vida, que é a vida que gira em torno deste centro ilusório, que é esse conjunto de condicionamento mental, onde esse pensamento, sentimento, emoções, sensações e percepções, todos giram em torno de uma ilusória identidade presente. Assim, nós estamos juntos aqui descobrindo uma nova maneira de viver, de sentir, de agir, de lidar com a experiência do momento. A paz em nossas relações, o amor em nossas relações, a liberdade em nossas relações com o mundo à nossa volta, com família, com amigos de trabalho, para lidar com assuntos deste sonho de existência. Uma vida livre do ego é uma vida em plenitude, em inteligência, em harmonia, em real amor, em real paz e felicidade. Esses nossos encontros online aqui nos finais de semana, sábado e domingo, nós temos 2 dias juntos, aprofundando isso, trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além desses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde fazemos vários dias juntos, trabalhando isso, tomando ciência disso. Então, você que já está conosco há algum tempo assistindo esses vídeos, fica aqui um convite para você. Já se inscreve no canal, já deixa seu like. Coloca aqui, sim, faz sentido. Então, fica aqui um convite e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Os objetos, sentimentos ou pensamentos são todos concepções mentais. A mente surge após o surgimento do pensamento eu ou ego. De onde o ego surge? Da consciência abstrata ou inteligência pura. É a alma